Olá, no vídeo de hoje eu vou responder se a sua dor de cabeça pode ser causada pela ansiedade e o que você pode fazer sobre isso. Confira então nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente. E para te responder se a sua dor de cabeça é causada pela ansiedade, se a ansiedade pode ou não ser, digamos, um elemento principal na cefaleia que você tem, é importante que a gente entenda os tipos principais de dor de cabeça. Então eu vou falar de uma forma bem simples esses três tipos que são os tipos mais comuns de dor de cabeça crônica que afligem a maioria das pessoas, por que a ansiedade pode estar ocasionada e o que você pode começar a fazer em termos de dicas práticas a partir de agora. Muito importante que esse vídeo ele tem caráter informativo, ele não substitui uma consulta médica, uma avaliação médica. E se você nunca foi avaliado por um neurologista e você tem uma dor de cabeça que começou como a pior dor de cabeça da sua vida, se essa dor de cabeça ela está associada à paralisação ou à alteração de movimento em alguma parte do seu corpo, é muito importante que você seja avaliado por um profissional, ok? Mas vamos entender, o tipo de dor de cabeça mais comum e é aquele que está muito associado à ansiedade, ou seja, esse tipo de dor de cabeça ele está quase que em 100% dos casos associado a algum nível de estresse e de ansiedade. É a cefaleia tensional. Então, essa cefaleia, ela tem como uma das causas um aumento do nível de estresse e de ansiedade. Como é esse tipo de dor de cabeça? Esse tipo de dor de cabeça é uma dor de cabeça em faixa. Então tem uma faixa em torno da cabeça e essa faixa parece que aperta. Uma série de pessoas já teve isso, eu mesmo já tive, imagino que você sim. Tem pessoas que têm isso de forma constante, então é como se fosse aqui uma faixa ou algo que está comprimindo, apertando a sua cabeça. O que mais que a pessoa sente nesse tipo de cefaleia? Ela sente que a dor de cabeça é dos dois lados. Então ela costuma ser dos dois lados e ela pode sentir também uma pressão atrás dos olhos. E esse tipo de crise, a crise de cefaleia tensional, ela costuma durar mais ou menos 30 minutos, mas algumas pessoas podem ficar com essa crise até 7 dias. Então, faixa, aperto dos dois lados, uma pressão atrás do olho, pode durar meia hora ou até uma semana e ela costuma vir com uma dor também no pescoço e nos ombros. Então, se a sua dor de cabeça tem essa característica, você não tem nenhum sinal de alerta que eu falei no começo do vídeo, dor de cabeça lancinante, pior da vida, paralisação de alguma parte do corpo, é provável que você tenha uma cefaleia tensional e abordar técnicas para estresse e ansiedade são fundamentais, são estratégias fundamentais no manejo dessa dor. Além dessas estratégias, a gente vai falar, nós temos também alguns antidepressivos que melhoram tanto a ansiedade quanto também esse tipo de dor, principalmente antidepressivos que mexem na serotonina e na noradrenalina. O mais usado é a duloxetina, princípio ativo do Cymbalta, do Velija, do Symbi, mas também podem ser usados a venlafaxina, princípio ativo do Effexor, e a desvenlafaxina, o princípio ativo do Pristic. Mas entender que as medicações elas são uma parte do tratamento. Porém, nem todo mundo vai necessitar disso. Você pode tratar
tanto a cefaleia tensional quanto a ansiedade através de técnicas naturais não medicamentosas. Existem técnicas tanto em termos de terapia e terapias mais objetivas, mais estruturadas para ansiedade, como técnicas de relaxamento, como suplementos naturais, mudanças no estilo de vida que podem ajudar esses dois componentes, tanto a cefaleia tensional quanto a ansiedade. Bom, e a enxaqueca? A enxaqueca ela é diferente e a ansiedade ela pode causar enxaqueca? Na verdade não. A ansiedade ela pode ser um fator que piora a enxaqueca. A pessoa com enxaqueca ela tem mais ou menos 50% de chance de ter um quadro ansioso associado à enxaqueca. Mas não é 100% e a enxaqueca tem outras causas. A questão é que se a enxaqueca estiver junto com a ansiedade, uma piora a outra, tá? Mas enquanto a ansiedade ela é uma das principais causas, se não a principal causa da cefaleia tensional, na enxaqueca ela é um fator que contribui para a piora, mas ela não é a causa. A ideia é que as duas coisas sejam abordadas concomitantemente se elas estiverem presentes. Como que costuma ser a crise de dor de cabeça da enxaqueca? Então ela costuma ser uma crise mais pulsátil. Não é regra, mas costuma ser aquela cefaleia que pulsa. E normalmente na enxaqueca ela costuma ser de um lado. Olha, então aqui ó, a gente já vê uma diferença. Aqui é dois lados, aqui é um lado só. Aqui é pulsátil e aqui é em aperto. Então aqui a gente já começa a tentar esmiuçar. Claro que não substitui uma avaliação médica, mas te dá essas dicas. Que mais? A enxaqueca costuma vir com enjoo ou até vômitos. Então ela costuma vir ou com enjoo ou com vômitos, não é regra, mas sim. A enxaqueca pode vir com aura. Aura seria como se fosse um aviso da enxaqueca. Algumas pessoas têm algumas alterações visuais, luminosas, antes da crise. E a enxaqueca, a crise da enxaqueca, ela pode durar de 4 a 72 horas. Ela normalmente pode ser até mais rápida que a cefaleia tensional, a crise aguda, mas ela costuma ser muito debilitante. Tá? E essa cefaleia em salvas, também chamada de cefaleia um cluster headache, né? Que seria uma cefaleia em que ocorre uma sequência de várias crises seguidas. Então aqui a pessoa tem uma sequência de várias crises. Ela pode ter de 1 a 8 crises por dia. Então ela tem uma sequência de 1 a 8 crises por dia muito intensas e ela pode ficar 1 a 3 meses sem crises. Então ela vem como se fosse um período muito intenso, aí fica um tempo silencioso e aí depois volta. Esse tipo de cefaleia ela costuma ser de um lado só e ela tem uma característica, ela costuma dar uma alteração no olho, nesse mesmo lado que vem a crise de cefaleia, o olho ele fica vermelho, ele fica lacrimejando e o nariz deste lado ele fica escorrendo. Tá? Então essas são características bastante comuns. Um lado só, olho vermelho, lacrimejando, nariz escorrendo, normalmente dura de 30 minutos a 1 hora. A ansiedade ela pode então estar junto com esses dois tipos. Existem outros tipos? Existem, esses são os principais. Então nesses dois tipos, cerca de 50% das pessoas vão ter um quadro ansioso. Aqui, basicamente a ansiedade é a principal causa da cefaleia tensional. Mas por que a ansiedade está relacionada? Ela pode tanto causar quanto piorar a dor de cabeça. Basicamente por alguns motivos. Primeiro, pela tensão muscular. Ou seja, as pessoas com uma ansiedade crônica, principalmente uma ansiedade tóxica, ela fica o tempo todo em alerta, ela fica o tempo todo apreensiva, ela não consegue relaxar e isso faz com que, sem perceber, ela fique constantemente com o músculo tenso, contraído. E aí, no final do dia,
Normalmente, esses músculos aqui do pescoço, os músculos do ombro, os próprios músculos do braço podem causar dor muscular e irradiar para essa dor de cabeça tensional. Então, pela tensão muscular. Que mais? Uma diminuição no sono, tanto na qualidade quanto na quantidade de sono, pela própria ansiedade, que deixa o corpo hiperalerta. Isso faz com que a pessoa fique mais sensível à dor. Insônia, diminuição de qualidade do sono, deixa qualquer ser humano, né, qualquer um de nós sentimos a dor mais intensamente. Isso não é psicológico, isso é biológico. Existe uma diminuição nos níveis de serotonina e diminuição de noradrenalina. Então, a noradrenalina é um tipo de adrenalina mais específica do cérebro e a serotonina diminuída e a noradrenalina diminuída nessa área pré-frontal, elas estão associadas tanto à ansiedade quanto à dor. Por isso que, caso você vá usar uma medicação, um antidepressivo para dor, é importante que seja um antidepressivo que mexa não só na serotonina, como também na noradrenalina, ok? E que mais? Isso é o mais importante. Talvez muitos médicos eles não tenham isso muito claro. O circuito cerebral que regula a dor, ele é muito próximo do circuito que regula o humor e o estresse. Eles são muito próximos e se a dor ela fica crônica, chega uma hora que existe uma mudança no cérebro e aí o circuito do estresse e da ansiedade começa a controlar tanto a própria ansiedade quanto a dor. Então, esses circuitos como se fossem, eles se unem em pessoas que têm dor crônica e ansiedade. E fica isso regulado pela mesma área do cérebro. Por isso que na cefaleia tensional, principalmente, esses dois quadros, eles têm que ser abordados associadamente, enquanto nos outros casos é importante a gente abordar as duas coisas juntas. Mas vamos entender como que a gente pode melhorar isso, tá? A cefaleia tensional, então nós conversamos sobre questões medicamentosas, nós temos os antidepressivos que eu mencionei, pode ser usado a pregabalina, que é um anticonvulsivante que atua no GABA, mas podem ser usadas técnicas não medicamentosas que são muito úteis, muito eficazes. Por exemplo, técnicas de relaxamento muscular progressivo, que é uma das estratégias da terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, que é o método não farmacológico mais eficiente para tratamento de quadros ansiosos, em que nós vamos treinando, existe um protocolo treinando contrair cada parte do corpo, cada músculo, cada grupo muscular, a gente contrai, segura e solta, contrai, segura e solta. E existe esse treino contínuo junto com o protocolo de tratamento e isso vai fazendo com que se ative o sistema parasimpático, que diminui o excesso de adrenalina que ocorre na ansiedade e também esse treino feito com uma certa regularidade faz com que a pessoa naturalmente consiga relaxar os músculos no dia a dia dela, junto com outras estratégias, para que chegue no final do dia o corpo não esteja tão cansado, tão tenso e não ocorra essa dor. Mas o que você já pode começar a fazer? Você pode começar a colocar um alarme no seu celular, umas 3 vezes ao dia, um alarme 3 horários do dia aleatórios. Quando tocar, você pode anotar lá, relaxar, contrair e relaxar. O que você faz quando vier este alarme? Você vai simplesmente levantar os ombros como se fosse colocando na direção da orelha e vai contar até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você vai soltar, você vai deixar cair. E você vai prestar atenção na sensação de relaxamento que ocorre quando você solta. E aí você repete isso umas 3 vezes. Contrai, segura até 10, solta. Pode contar até 10.
contrai, contando até 10, solta. Faz isso 3 vezes ao dia, no alarme. E muito provavelmente, quando chegar no final do dia ou em horários de mais tensão, a sua dor de cabeça ou não vai vir ou ela vai vir mais fraca. Que mais? Muito importante para cá, a gente cuidar da alimentação. Então, evitar o jejum e evitar oscilações de glicose. Alimentos integrais, eles mantêm o nível de glicose fixo no sangue. Isso ajuda a que o neurônio ele consiga estar sempre nutrido para poder controlar a ansiedade e a dor. E evita com que você tenha períodos de muita sonolência, estresse e períodos de muita agitação. Então, alimentos integrais. Você pode colocar alimentos integrais na sua dieta ou sempre associar um carboidrato, mesmo que seja um carboidrato simples, açúcar refinado, com uma proteína, porque a proteína ela não deixa o nível de glicose oscilar, ok? E compressas de água quente aqui na região do pescoço e do ombro podem ajudar. Na enxaqueca, além dos tratamentos medicamentosos, nós temos outras estratégias. Então a enxaqueca ela melhora com gelo, com frio, com escuro e com repouso. Aqui não, aqui até a atividade física pode ajudar. Aqui já não, aqui a pessoa tem que ficar no repouso, no escuro e colocar compressas de gelo. Enquanto essa cefaleia, ela melhora muito com oxigênio. Então pessoas que têm esse tipo de cefaleia, às vezes elas até têm uma prescrição de oxigênio para ser colocado nesses quadros. Claro que existem outros tratamentos, mas esses são tratamentos que normalmente são utilizados, não farmacológicos e que você já pode começar a implementar no seu dia a dia. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conhecimento, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!